Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos num período de tempo que as coisas são muito difíceis. Até parece que Deus libertou as feras do campo e que estão por aí a andar pelo mundo a causar problemas, matanças, crimes, terrorismo. Mas não é só nessas áreas que existem problemas e dificuldades e, digamos assim, falta de um bom relacionamento entre pessoas. Vê-se problemas entre certos empregados em companhias, vê-se problemas em má condução entre estudantes e professores e homens do povo e policiais, mas vê-se problemas caseiros. Até dizem que um dos problemas mais sérios para os policiais é problemas caseiros. Vê-se divórcios, vê-se as crianças a serem desobedientes, mas, ainda mais perto, vê-se às vezes problemas entre irmãos na igreja. Um irmão ou uma irmã na igreja que não fala com outro irmão ou com outra irmã, ou que tem certas dificuldades na convivência. Pessoas ficam zangadas, ficam aborrecidas, ficam chateadas. Digamos assim, o amor está a se esfriar. O amor está-se a esfriar. Queridos irmãos, eu hoje quero falar acerca de uma verdadeira chave para uma verdadeira reconciliação. Isto é, através do apaziguamento segundo Deus. Isto é, fazendo paz de maneira que Deus faz paz. Vejamos, começamos no Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, que está a falar acerca do tempo do fim, e vê-se aqui a partir do versículo 9, que diz assim, Mateus 24, versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão. Queridos irmãos, está aqui a profetizar acerca de um período breve no futuro, que os cristãos vão ser atribulados e vão ser matados. Na verdade, se vê muitos cristãos hoje em dia já a serem assassinados. Sim, como foram assassinados e odiados há muitos séculos atrás, vê-se isso mesmo acontecendo neste século. Depois, continuando, sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo, por seres cristão. Nesse tempo, nessa altura em que vivemos agora, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, por causa desta multiplicação de desobediência, de iniquidade, de rebelião, de atitude de pessoas serem como feras selváticas, por causa desta multiplicação de iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não está a dizer que o amor se esfriará em algumas pessoas ou em muitas pessoas, está a dizer que se esfriará de quase todos. Isso é uma grande quantidade, mas temos que perseverar até ao fim. Temos que perseverar em amor até ao fim. E por isso, queridos irmãos, precisamos de estar bem entendidos, compreendidos, ter uma boa compreensão de como é que devemos de caminhar para haver um bom relacionamento entre pessoas, principalmente entre irmãos e irmãs, principalmente entre membros da mesma família. O caminho de reconciliação. Um caminho de sermos pacificadores. Pessoas que fazem paz. Ora, em Mateus capítulo 5, na secção do Sermão do Monte, na secção das Beatitudes,
Jesus Cristo descreveu várias beatitudes, as quais vamos ver como princípios, como chaves a caminho de fazer paz. E vamos começar então no versículo 3. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 9 e depois vamos estudar um bocadinho mais detalhadamente. Bem-aventurados os humildes de espírito, isto é, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Estas 7 beatitudes, que é seguida por, digamos assim, por um resultado destas beatitudes, que é no versículo 10, mas estas 7 beatitudes, começando com humildade, depois chorar, e depois ser manso, e ter fome e sede de justiça, e de ser um misericordioso, e de ser limpo de coração, e acabando por sermos pacificadores. Estas beatitudes é como se são uma construção de uma acima de outra. É como se você está a construir um prédio, começa na fundação, depois começa a pôr os primeiros tijolos, e depois os segundos tijolos, depois os terceiros tijolos, e depois a janela, e depois as partes de cima, e depois o teto. Quer dizer, um constrói-se em cima do outro. Estas beatitudes, igualmente, são construídas uma em cima da outra. Mas o interessante é que no último, que eu mencionei no versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque o meu tema hoje é acerca de pacificação. A pacificação segundo Deus, que é a chave para a verdadeira reconciliação. E por isso diz aqui, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, como cristãos, somos, na verdade, pacificadores? Queridos irmãos, precisamos de ser. Precisamos de resolver as nossas dificuldades, principalmente começando entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Às vezes há muitas dificuldades que existem, muitos argumentos entre o marido e mulher. Não devia de ser. Não devia de ser. Queridos irmãos, sim, há diferenças de opiniões. Diferenças de opiniões. Quero comprar isto desta cor ou daquela cor. Ou simplesmente vou pintar o quarto desta cor ou daquela cor. Ou vamos comprar primeiro isto ou primeiro aquilo, com o pequeno orçamento que temos na nossa vida, da nossa casa, o orçamento mensal. Temos que chegar a um acordo com o nosso esposo, com a nossa esposa, a ver o que é que vamos comprar primeiro. E outras coisas que talvez eu queira, tenho que me submeter e não comprar agora para o bem da família. Às vezes nós compramos coisas eletrónicas, são os brinquedos de homens, não é? De adultos. Coisas eletrónicas e computadores e isto. E às vezes não temos dinheiro para outras coisas básicas para a família. Estamos, então, a submetermos-nos uns aos outros para o bem da família? Queridos irmãos, precisamos de estar a ver estas coisas. Qual é a nossa maneira que nos estamos a conduzir? Somos, de facto, pacificadores. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, quando
temos problemas, e esses problemas ou essas dificuldades se tornam numa emoção interna e começa uma pessoa a ficar assim um bocado agitada por dentro. É como se tivesse um vulcão que estivesse pronto a explodir. Começa esta coisa assim a enfervecer. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai se tornar em palavras ou em ações. Por isso, o problema é algo dentro de nós. É algo dentro de nós. Quando deixamos que isso desenvolva ou se torne como uma coisa externa. Temos que controlar primeiro o interno. Vejam em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 33. Mateus 12, versículo 33. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Qual é o fruto que temos? Quais são as palavras, quais são as ações que fazemos? Queridos irmãos, o problema começa em casa. Em casa, onde o marido e a mulher estão dia a dia um com o outro. Dia a dia um com o outro. Dia a dia um com o outro. Quais são os frutos? Temos constantemente explosões. E os filhos, coitados, estão a ver isto. Continuando então a ler. Raça de víboras, como podeis fazer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais cedo ou mais tarde vai explodir. E por isso temos que olhar para dentro de nós. Temos que olhar para dentro de nós. Porque como diz aqui, no versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Quais são as suas palavras, quais são as minhas palavras em casa com meu esposo ou com minha esposa? Quais são as palavras que usamos em casa com os nossos filhos? Pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras serás condenado. Precisamos de olhar ao espelho e ver a nós mesmos dentro e ver. Precisamos de mudar cá por dentro. Porque como lemos aqui no versículo 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. É um caso do coração. É um caso do coração. Queridos irmãos, precisamos de ver, sinceramente, o que existe dentro de nós para haver uma verdadeira paz, para sermos verdadeiros pacificadores. Ora, sabemos que todos somos pecaminosos. Vejamos em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10 a 18. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Por isso, todos somos maus. Mas temos que analisar-nos a nós próprios e, com a ajuda de Deus, começar a mudar. A mudarmos do velho homem para um novo homem. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram à uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes
para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus. Isso começa dentro de nós. Começa dentro de nós. Então depois tem esta raiz da amargura, esta falta de perdão. E a pergunta que eu tenho é: a maneira que falamos às outras pessoas ou com as outras pessoas, a maneira que falamos com o nosso esposo ou com a nossa esposa, é a mesma maneira que as pessoas no mundo falam? Se é, não estamos a atuar como filhos de Deus. E por isso não podemos ser chamados filhos de Deus. Como lemos em Mateus 5, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas se não estamos a atuar dessa maneira, não somos filhos de Deus. Diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Precisamos talvez escrever esta frase e pensar: bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sou eu isto? Como é que podemos ser um exemplo aos nossos filhos, às nossas famílias, se não estamos a praticar? Como é que podemos ser um exemplo na igreja? Como é que podemos ser um exemplo ao mundo se não estamos a praticar isto? Como é que podemos governar o mundo como filhos e filhas de Deus se não estamos a praticar isto? Por isso, as bem-aventuranças, ou digamos assim, as belas atitudes do Sermão do Monte, dão-nos passos criticamente importantes para sermos pacificadores. Ou, noutras palavras, estas bem-aventuranças são uma análise cuidadosa da natureza humana, da carne, da mente que é carnal, que é segundo a carne. Vejamos então Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, onde estávamos há pouco, e podem deixar aí uma marca, porque vamos voltar a Mateus capítulo 5 várias vezes, podem pôr uma marcazinha aí. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Os pobres de espírito. Os humildes. Qual é o primeiro problema carnal? Qual é o primeiro grande problema da pervertida natureza humana? Da corrupta natureza humana? Qual é o primeiro grande problema da natureza humana? Arrogância. Falta de humildade. Arrogância é uma vista exagerada do que nós somos. Sim. É um engano a nós próprios. Um auto-engano. Queridos irmãos, a arrogância é um esquecimento do que é o propósito de ser um verdadeiro cristão. E qual é o propósito de ser um verdadeiro cristão? Qual é o propósito de ser um verdadeiro cristão? O propósito de você ser um verdadeiro cristão é de ter relacionamentos segundo Deus com outros, com Deus e com outros. Um bom relacionamento, um relacionamento segundo Deus. Qual é o relacionamento segundo Deus? É um relacionamento baseado em amor. Baseado num caminho de dar, de uma emanação de dar. Dar primeiro para com Deus
e depois para com o próximo. O propósito do cristianismo, por isso, é acerca de como tratamos os outros. Como tratamos os outros. E o que é que acontece quando somos, digamos assim, guiados pela arrogância? Olha, começamos a dizer, olha, vê o que é que ele disse. Olha, vê o que é que ela me disse. Tararara, disse isto. Ou o ministro não falou comigo hoje. Ele passou por mim e nem me cumprimentou. Ou ele não me está a tratar bem. Ou ela não me está a tratar bem. Você está sempre a pensar em como os outros estão a tratar a você? Ou você está a pensar como você está a tratar os outros? Sim, está a pensar como está a ser tratado ou está a pensar como trata os outros? Queridos irmãos, se somos humildes de espírito, deles é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ora, geralmente referimos a 4 pontos básicos para haver um reino, para haver um governo. Primeiro, tem que haver governantes, tem que haver pessoas que são governadas, tem que haver um território e tem que haver a lei, a Constituição desse país. Queridos irmãos, nós precisamos de ser governados pela lei do governo de Deus, que é a lei de Deus. Pelo governante, que é Jesus Cristo, debaixo do Pai. E precisamos também ter essa lei dentro de nós, que é o território. O nosso território, dentro do nosso próprio território. E isso requer o medo de Deus. Por isso, quando estamos a falar do reino de Deus, podemos falar acerca do reino de Deus entre nações, sobre nações, que corretamente é correto, mas precisamos de ver como é que o reino de Deus governa em nós próprios, neste território que sou eu e a minha vida. Estou eu submisso ao reino de Deus, ao governante do reino de Deus. E para isso requer temor de Deus, respeito a Deus. Vejam em Romanos capítulo 3, versículo 18. Onde lemos há pouco. Dizer que todos se desviaram. Todos se desviaram. E depois no versículo 18 lemos, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O começo da sabedoria é o temor de Deus. Salmos 111, versículo 10. E também em Provérbios. O começo da sabedoria é o temor de Deus. Mas a mente carnal, arrogante, acha que precisa de resolver o problema que está nos outros. Não tem o temor de Deus, de nós próprios. E por isso, essa mente carnal tem uma abordagem para resolver problemas que é mundana. Que abordagem é essa? Quando há problema, vê o que está errado na outra pessoa. Ele me trata mal, ou ela me trata mal, ou ele falou mal comigo. Olha, veja o que é que ele disse, ou veja o que é que ele fez, ou o que ela fez. E por isso queremos que essa pessoa mude e nos trate bem. Queremos que essa pessoa tenha pena do que fez, que se arrependa,
e que comece agora a tratar-nos bem. O problema é da outra pessoa, não é minha, não é meu. Em Mateus 5, versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram. Choram porquê? Porque reconhecemos que há problemas, que há dificuldades, e por isso choramos. E choramos porquê? Porque nos arrependemos. Porque choramos que parte do problema somos nós próprios. E temos que nos arrepender. E temos que mudar. E temos que mudar para ser melhores pessoas, em vez de que as outras pessoas se mudem para nós, para nos sararem ou nos curarem. Nós precisamos de mudar a nós próprios para sermos consolados por Deus. Queridos irmãos, o que é o arrependimento segundo Deus? O que é o arrependimento segundo Deus? Vejam em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Vou começar a ler no versículo 9. O arrependimento segundo Deus e o arrependimento segundo o homem, segundo o mundo. 2 Coríntios capítulo 7, começando a ler no versículo 9. Agora me alegro, não porque foste contristados. Isto é, não é porque ficaste tristes e por isso simplesmente ficaste tristes. Mas porque foste contristados para arrependimento. Ficaste triste, tiveste pena, e essa pena, tiveste pena do que fizeste, isto é, choraste, tiveste luto por causa disso, choraste do que és, e agora te arrependes. Pois fostes triste, tiveste pena, foste contristado, ficaste triste, segundo Deus. Isto é, porque te conduziu ao arrependimento, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Sim, quando nos arrependemos, não vamos sofrer esse dano. Porque a tristeza, segundo Deus, estar triste, estar a chorar, da maneira segundo Deus, produz arrependimento. Para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Porquê? Porque não produz arrependimento. É simplesmente, olha, desculpe, mas continua a fazer a mesma coisa. Versículo 11. Porque quanto cuidado, quando é o arrependimento segundo Deus, quando é a tristeza segundo Deus que produz arrependimento, quanto cuidado vamos agora ter em fazer coisas. Que defesa, que apologia, que defesa temos, que indignação, que temor perante Deus, que saudades de fazer a coisa correta, que zelo, que vindita, que força de vontade de fazer o que é certo. Em tudo destes, prova de estares inocentes neste assunto. Queridos irmãos, o arrependimento segundo Deus, o verdadeiro arrependimento, a tristeza, a dar pena, desculpe, a pedir desculpas segundo Deus, é um verdadeiro arrependimento. É quando nos arrependemos, é quando mudamos a nós próprios. Não é mudar a outra pessoa, mudar a nós próprios. E por isso nós queremos que a nossa cura, que a maneira de ficarmos bem quando há uma dificuldade, quando há um problema, não vem da outra pessoa, vem de nós próprios. Quando pensamos que a cura vem da outra pessoa, acusamos, queremos os nossos direitos, levamos pessoas ao tribunal, queremos uma indemnização. E se não recebemos essa indemnização,
vamos ter vingança. Vamos requerer uma retribuição. Uma vingança para forçar a outra pessoa a se arrepender. Para forçar a outra pessoa a se arrepender. Vejam em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 16 a 21. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, arrogantes, conduzei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Sabedoria vem de Deus, do temor de Deus. Não torneis a ninguém mal por mal. Não queiram ter vingança. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Isto é o caminho de pacificação, o caminho de apaziguamento. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas visas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não ataques de volta, porque isso não te vai dar conforto, não te vai confortar. E porquê é que a mente carnal quer ou requer os seus direitos? Porque quando estamos numa luta, ou numa briga, ou lutamos ou fugimos. E por isso nós queremos proteger os nossos direitos, a nossa imagem própria. E por isso exigimos uma vingança. Ao fim de tudo isto, o motivo interno é controle. Queremos estar em controle e controlar os outros. Queridos irmãos, estamos aqui a falar das coisas profundas do verdadeiro cristianismo. Isto são coisas profundas, profundíssimas. Precisamos de pensar bem e ver como é que estamos a conduzir. Queridos irmãos, uma das grandes responsabilidades nossas como ministros de Deus e como cristãos é o ministério de reconciliação. É o que eu estou a falar hoje. Infelizmente, muitas pessoas não pensam neste assunto frequentemente enough. Digamos assim, suficientemente frequentemente. Desculpem dizer uma palavra em inglês aí. Não falam isso frequentemente, suficientemente frequente. Por isso, o terceiro grande problema da natureza humana é querer controlar os outros. É querer estar em controle. Ao fim de contas, o supremo controle foi o que Satanás quis. Ele cobiçou e quis vir a ser igual a Deus, governar com Deus, no trono dele, no reino de Deus. Teve essa cobiça. E, queridos irmãos, nós não podemos deixar essa atitude ser influenciada em nós. Porque as pessoas no mundo estão influenciadas com essa atitude e querem controlar outros. Manter as outras pessoas debaixo do dedo. Controlar.
Queridos irmãos, o que nós precisamos de controlar é nós próprios. Autodomínio. Domínio próprio. Esse é que precisamos controlar. Essa é a nossa responsabilidade hoje nesta nossa vida. Controlarmos a nós próprios, domínio próprio. Em tudo, nos nossos pensamentos, na maneira de fazer coisas, fazemos ou não fazemos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. Mas precisamos controlar a nós próprios. E parte disso é estarmos dispostos a ser controlados por Deus e pelos seus líderes. Pelos líderes que Deus apontou para estarem acima de nós. Vejamos então Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é mansos? O que é mansidão? Mansidão é ser moldável, é ser gentil, é ser manso, é ser ensinável. Não é selvático, não é selvagem, é manso, é ensinável. Uma pessoa que é ensinável, que é mansa, que é gentil. Isto é, que seja facilmente moldada pelas mãos de Deus. Então, quando somos isso, herdaremos a terra. É o que diz aqui, porque herdarão a terra. Herdar a terra quer dizer que a terra vai ser nossa, vamos ter controle sobre tudo na terra. Ora, isso é controle. Mas primeiro temos que controlar nós próprios. Esse controle de herdar a terra não vai ser o controle da maneira do homem. Qual é o controle da maneira do homem? O controle da maneira do homem é de exercer domínio, autoridade, forçar outros. Pum, tem que fazer assim. Pum. Veja Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Então Jesus, chamando-los, disse: Sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. A governância deste mundo, dos líderes destas nações, é domínio, controle, autoridade. Versículo 26. Não é assim entre vós. Não é assim no reino de Deus. Se vocês vão herdar a terra, não vão ter esse tipo de controle. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Como Jesus Cristo veio e serviu, lavando os pés dos apóstolos e dizendo a nós que devemos seguir o mesmo exemplo, servir como ele serviu. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Queridos irmãos, estamos aqui para servir uns aos outros. Não é para dominar, não é para controlar, não é para ter autoridade, é para servir. Isso é uma maneira diferente de pensar. Isso é uma maneira muito diferente de pensar do que a maneira do mundo. Uma das razões que as pessoas querem controlar os outros é porque você vê, olha, não há justiça. E por isso não estão a tratar bem, não há justiça, eu vou trazer justiça, vou fazer com que me tratem bem, da minha maneira. Da minha maneira. E então, quando você faz isso, você vai ficar satisfeito. Vai ficar contente. Porque as suas necessidades e os seus desejos foram satisfeitos. E o que é que Jesus Cristo disse?
acerca de sermos satisfeitos, de estarmos contentes. Vejam comigo em Mateus 5, versículo 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, estarão cheios, serão contentes, estarão satisfeitos, estarão fartos. Mas diz assim: os que têm fome e sede de justiça. O que é justiça? O que é justiça? É minha própria justiça? É autojustiça? É o que eu quero que se faça? Ou é a justiça de Deus? E o que é a justiça de Deus? Vejamos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 3, até o início do versículo 6. Romanos 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, está a falar aqui acerca dos judeus que desconheciam a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Se os judeus estavam a tentar estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Queridos irmãos, esta é a justiça que devemos ter fome e sede, é a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. As pessoas pensam, por isso não precisamos obedecer mais à lei, porque Cristo acabou com a lei. Não é o que está a dizer aí. O fim da lei, o propósito da lei, o objetivo da lei, aquele que cumpriu a lei corretamente e a completou completamente, e por isso é o fim exemplar, o máximo exemplar de obedecer à lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Como é que Cristo é a justiça para todo aquele que crê? Porque Ele morreu por nós e fez o que a lei não podia fazer. Completou a lei que era incompleta. Porque a lei não pode justificar a você. Se você quebra a lei por guiar um automóvel debaixo da influência de álcool, por estar bêbado, estar embriagado e está a guiar um automóvel e vai para a prisão. Simplesmente andar de carro sem estar embriagado não vai pagar a multa. Simplesmente obedecer a lei não vai pagar a multa. Não vai fazer você justo perante a lei. Jesus Cristo pagou a multa por nós. A multa dos nossos pecados é a morte. Jesus morreu por nós. Deu a vida por nós. Vida por vida. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Como é que podemos ser justos? Alguém dando uma vida por nós. Porque é olho por olho, braço por braço, vida por vida. Êxodos 21, 23. A vida que foi dada por nós é a vida de Cristo. A vida daquele que o Pai usou para criar tudo no mundo. E por isso essa vida é mais importante que todas as nossas vidas. Porque essa vida que o Pai usou para criar todo o mundo, essa vida que o Pai usou como o Criador, essa vida tem mais valor que todas as nossas vidas. E por isso essa vida paga por todas as nossas vidas. E por isso, continuando aqui a ler, em Romanos, capítulo 10, o fim da lei é Cristo. Ora, e depois continuando a ler um bocadinho mais adiante, no versículo 6, mas a justiça decorrente da fé, a justiça que vem da fé,
Da fé de quê? Da fé de Cristo. Porque Cristo se esvaziou do poder que ele tinha de ser igual a Deus, não em autoridade, mas igual em qualidade, tal como você e eu somos iguais em qualidade, mas não em autoridade. Você tem certas autoridades e eu tenho autoridades diferentes na minha família e em várias posições que você tenha. Ou responsabilidades que você tenha. Você tem as suas autoridades, eu tenho as minhas. Jesus Cristo não tinha a mesma autoridade que o Pai, era inferior. Era aquele, antes de ser Jesus Cristo, era o Verbo. E como o Verbo era aquele ser que o Pai usou, que o Altíssimo usou para criar e fazer tudo. E esse ser, esse agente de Deus, se esvaziou do seu poder, se tornou um homem e morreu por nós. Se ele não tivesse fé que o Altíssimo, que o Pai, o ressuscitasse, por que ele faria isso? Mas porque ele teve fé, ele foi ressuscitado. E porque ele foi ressuscitado, a vida dele pagou pelas nossas vidas todas. Por isso, somos feitos justos perante Deus, de graça, pela fé de Cristo. Não é nada que eu fiz, não é nada que eu paguei. Não é a obediência à lei que pagou, mas isso não quer dizer que agora não obedeça à lei. Romanos 3, 31. Romanos 3, 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Porque agora que ele pagou por nós e nos tirou da prisão, da morte, sim, porque ele nos vai tirar da prisão da morte e nos vai ressuscitar. Ele já fez isso, embora ainda não aconteceu, mas para todos os efeitos já fez, já morreu e já vive de novo, e por isso nos comprou de volta à vida. Por isso nós agora, com esta fé, precisamos agora obedecer à lei de Deus. Por esta fé, porque fomos libertados, digamos assim, no exemplo que eu estava a me ensinar, estavas na prisão porque tínhamos estado a guiar um carro, porque estávamos embriagados, agora fomos libertados da prisão, temos ainda uma maior responsabilidade de não andar de novo a guiar um carro embriagados. E por isso, agora que fomos libertados pela fé, ainda temos uma responsabilidade maior, estabelecemos a lei ainda mais, porque temos que agora obedecer à lei. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Somos feitos justos perante Deus pela fé. Não é nada que nós fazemos, é pela fé. Independente das obras da lei. Mas isso não quer dizer que não precisamos obedecer à lei. São duas coisas diferentes. A lei não nos justifica, mas temos que obedecer à lei. A lei não paga a multa do pecado, de quebrar a lei. Mas uma vez que a multa esteja paga pela fé, temos que agora obedecer à lei. Por isso, nós temos o controle nas nossas vidas quando nós temos esta fome e sede pela justiça. Pela justiça de Deus que vem pela fé. Não é pela nossa própria justiça. Eu sou uma melhor pessoa porque eu estou a guardar o sábado melhor que você. Você não é a melhor pessoa por causa disso. Não estou a dizer que devemos de não guardar o sábado. Não me entendam mal. Mas o que estou a dizer é que a guarda do sábado não nos justifica. A guarda do sábado é necessária, mas não nos justifica.
O sacrifício de Cristo nos justifica de graça. Mas temos que guardar o sábado e os dias santos de Deus. Queridos irmãos, mas as nossas mentes carnais querem controle, querem controlar. Quando seguimos esse caminho do controle, estamos a destruir o relacionamento com outras pessoas. Já não temos um relacionamento de amor e carinho para com outros. Porque queremos forçar justiça da outra pessoa. Nos meus termos, nas minhas condições. Voltemos então a Mateus 5, versículo 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos irmãos, precisamos ter misericórdia. Primeiro. Misericórdia aos outros. Primeiro. E isso é difícil. Perdoar sem arrependimento? Sim. Vocês leem o caso em Mateus 18. Vejamos aí brevemente. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Sou muito boa pessoa. Vou perdoar 7 vezes. Então Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Veja no versículo 33. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Daí o exemplo da parábola do credor incompassivo. E disse: se vocês não têm compaixão para o outro, o Pai também não vos perdoará. Queridos irmãos, temos que perdoar. Perdoar 70 vezes 7. Ou você pensa: perdoar porque a pessoa se arrependeu. 70 vezes 7, faz uma coisa contra você, perdoa. Faz uma coisa contra você, perdoa. Faz uma coisa contra você, perdoa. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Você vai dizer: olha, ele não se arrependeu. As pessoas não se arrependem. Continuamente estão a fazer isto aqui na igreja. Não se estão a arrepender. O que é que Jesus Cristo diz? Perdoa. 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 490 vezes. Perdoa. Perdoa. Queridos irmãos, vejam em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículos 6 a 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Cristo morreu quando éramos pecadores, quando éramos injustos. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores e sem termos arrependido. Sim, irmãos, Cristo nos perdoou antes de nos arrependermos. Cristo nos perdoou antes de nascermos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho,
muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Queridos irmãos, somos reconciliados por esta misericórdia. Temos que ser misericordiosos, mesmo antes das outras pessoas se arrependerem. Vejam Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 12. Isto é o parte do que chamam Pai Nosso, ou oração modelo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E vejam no versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Queridos irmãos, você quer ser perdoado? E você falhou e continua a falhar? Temos que perdoar a outros para o Pai perdoar a nós. Queridos irmãos, quando você requer arrependimento de outras pessoas, você está-se a pôr numa posição como se você fosse Deus. E assim tornamos-nos como os nossos próprios deuses ou deusas. E depois determinamos como é que as outras pessoas vão adorar a nós. Porque vamos determinar como elas nos devem tratar. Porque estamos a fazer nós próprios deuses. E depois nós decidimos de como o relacionamento deve ser conduzido. Queridos irmãos, a mente natural é inimiga de Deus. Romanos 8, versículo 7. Isso é carne natural. Porquê? Porque o coração é enganoso. É enganoso. O coração é enganoso. Jeremias 17, versículo 9 a 10. Vejamos Jeremias 17, versículo 9 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, o esquadrinho, o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vai haver justiça. E é Deus que dá essa justiça. É Deus que procura o coração. E porque Deus procura e busca e esquadrinha essa pessoa com esse coração, quando Deus nos encontra com este coração puro, Ele nos vê e nós o vemos. Mas precisamos ter cuidado com o coração. Vejam em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando o nosso coração está limpo, vemos a Deus. Qual é o propósito da lei, queridos irmãos? Qual é o propósito da lei? Vejam em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação, isto é, do mandamento, visa ao amor, isto é o amor, que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Coração limpo, coração puro, sem hipocrisia, sincero. Queridos irmãos, para vermos a Deus precisamos de ter esse coração puro. A mente carnal não olha a si própria com o coração puro. E por isso, a mente carnal, debaixo dos seus enganos, pensa que o caminho da paz é da minha maneira. A minha maneira. Sim, a mente carnal
ama a paz, mas não são pacificadores. Mateus 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é diferente de ser um amante da paz. É diferente de ser um amante da paz. Queridos irmãos, vocês lembram-se da história quando o diabo enganou Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, nos primeiros versículos até o versículo 6? E depois o diabo diz: mas se fizeres desta maneira, vais ser como Deus. Não. Nós vamos ser filhos de Deus se fizermos da maneira de Deus. Se fizermos segundo o caminho da árvore da vida. Não é segundo o caminho em que nós decidimos o que é bom e o que é mau, que é o caminho da morte. Queridos irmãos, vejam em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Queridos irmãos, é o que estamos a falar hoje aqui, acerca do ministério da reconciliação, para sermos pacificadores, para haver reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, para ser representantes de Cristo, para fazermos o mesmo que Ele fez, isto é, ser reconciliadores também, pacificadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Jesus Cristo não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Morreu por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, porque nele somos feitos justificados perante Deus. Somos aperfeiçoados através do poder do Espírito Santo que depois recebemos. Queridos irmãos, começa com reconciliação com o Pai primeiro. É o que diz aqui. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Versículo 18. 2 Coríntios 5, versículo 18. Nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Começa com tornarmos reconciliados com Deus. Depois vem o resto. Depois somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. E por isso nos é confiada esta palavra da reconciliação. Temos de seguir esse exemplo. Esta reconciliação, verdadeira reconciliação entre irmãos, que começa com reconciliação com Deus primeiro. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto, para isto mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Ele nos reconciliou para com Deus, porque sofreu por nós. Nós fomos chamados para esta razão, para sofrer como Ele, para sermos um exemplo, para sermos representantes dEle, para sofrer como Ele, para sermos um exemplos para outros. Por esta razão, fomos chamados para sermos pacificadores, como Jesus Cristo é um pacificador. Isto é, para sermos
filhos de Deus, como Ele é o Filho de Deus. Queridos irmãos, a verdadeira reconciliação, a verdadeira pacificação, segundo Deus, é através da única chave à reconciliação entre irmãos e que começa com a reconciliação com Deus primeiro. A reconciliação com Deus primeiro. Por isso, se você tem um problema, você tem que primeiro buscar paz com Deus. Buscar reconciliação com Deus. Ver, estou eu de facto reconciliado com o Pai. Depois reconhecer que essa reconciliação, esse caminho de paz, paz com Deus, tem que ser do coração. De um coração sincero, sem hipocrisia. De um coração puro, não enganoso. E por isso temos que mudar o nosso coração. Temos que investigar. Quando temos um problema com outros irmãos, primeiro temos que ver, estamos reconciliados com o Pai? O nosso coração está certo? Estamos preparados a perdoar? Sendo misericordiosos primeiro? Mesmo se não há arrependimento ainda? 70 vezes 7? E depois realizando que o caminho de Deus do amor é o único caminho para termos uma vida contente e feliz e farta, digamos assim, cheia, satisfeita. E por isso precisamos libertar, deixar esse desejo de controlar os outros, mas controlar a nós próprios, deixando nós sermos ensináveis pela lei de Deus e pelo caminho de Deus e através do Espírito Santo de Deus, para nos arrependermos segundo Deus, isto é, completamente, e sermos humildes nesse processo. E, queridos irmãos, uma vez mais, isto tudo começa com reconciliação com Deus primeiro. Por isso, quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, você vá a Deus primeiro. Mateus 7, versículo 5. Veja aqui, Mateus 7, versículo 5. Diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argoeiro do olho do teu irmão. Mas primeiro, vai a Deus. Primeiro, reconcilia-te com Deus. Quando tens um problema, quando tens uma dificuldade, quando há uns argumentos entre você e a sua mulher, ou seu esposo, ou coisa assim, ou membros da igreja, primeiro, busque. Estou reconciliado com Deus. Estou em paz com Deus. O que é que eu preciso mudar? Temos um bom relacionamento com Deus primeiro. Estamos reconciliados. Estamos em paz com Ele. Perdoamos. Somos sinceros. Temos fome e sede pelo seu caminho. Somos maleáveis, somos gentis, somos ensináveis. Arrependemo-nos. Estamos arrependidos. Estamos humildes. Depois disso, então considere o problema com o seu irmão. Depois disso, fale com o seu irmão. Nessa atitude de humildade e de reconciliação com o Pai. Use a mesma abordagem cristã de fazer paz que Cristo usa conosco, reconciliando-nos primeiro antes de nos arrependermos. E isso é uma chave para a verdadeira reconciliação entre você e o seu irmão.